O juiz Francisco Alexandre Ribeiro, da 8ª Vara Federal do Distrito Federal, mandou bloquear R$6.500.000 em bens e valores de 52 pessoas e 7 empresas suspeitas de terem participado e financiado os atos na Praça dos Três Poderes. 10 pessoas físicas são paranaenses e 3 empresas são do Paraná. O dinheiro bloqueado pode ser usado para reparar danos causados pelo pessoal ali, pelos manifestantes que invadiram no último domingo os prédios da presidência, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional. O valor ainda pode ser elevado na medida em que o prejuízo é contabilizado, doutora Monique. O que dizer, né, sobre isso? O que dizer? Hoje eu assisti o ministro da Justiça, o Flávio Dino, indo devolver a Constituição, restituir a Constituição lá no STF, falando que a Constituição tinha sido levada e ele foi restituir uma cópia da Constituição que foi assinada pelos constituintes. E aí, na hora da entrega, ele fez uma declaração e ele falou uma frase que me chamou a atenção. Ele disse assim: a nossa referência está aqui. Né, ele ergueu a Constituição. E aí eu olho para tudo que está acontecendo no país, essas decisões arbitrárias, esses abusos do Poder Judiciário, e eu falo, cadê a nossa Constituição? Cadê a nossa referência? Então, eu espero realmente que a gente tenha uma Constituição que seja referência, que os nossos princípios estejam pautados no poder constitucional, porque a gente está cansado de falácias e de abusos. Gilmar. Olha, eu concordo em parte com a doutora Monique, porque, na verdade, nós estamos passando por um momento bastante complicado. Nós verificamos, e inclusive hoje, tem várias notícias colocando que a pessoa que, infelizmente, uma senhora de 67 anos, que entrou e, inclusive, segundo ela, acabou filmando dizendo que tinha defecado no STF. Ela tinha problemas, foi presa anteriormente por tráfico de drogas. Nós estamos vivendo num momento que, se deixarmos... como eu até dei um exemplo em outro horário, que uma pessoa estava passando mal no avião, foi necessário fazer uma traqueostomia. A gente sabe que para poder fazer uma traqueostomia era necessário, no caso, algo esterilizado, mas naquele momento o médico usou uma tampinha de caneta. Então, a meu ver, concordo em parte com a doutora, que ela tem, claro, mais conhecimentos jurídicos do que eu, mas se a gente, primeiro, nós precisamos resolver o que está acontecendo. Segundo, é claro, depois verificar de que forma que possa resolver essas arbitrariedades, porque se deixasse as pessoas neste momento não tomassem essas providências, muitos não seriam responsabilizados pelos atos que realizou. Então, quando a gente fala que lá tinha crianças, mas por que levaram as crianças num movimento como esse? Já está descartado, inclusive, que algumas pessoas foram chamadas pelo Telegram para que fosse na festa da Selma. E lá eles colocavam que era necessário levar algumas coisas que enfrentaria ali, teria confronto. Por que levaram essas crianças? Não vou generalizar, que fique bem claro aqui, não estou generalizando. Tem pessoas que foram pela paz, sim. Inclusive, quando você vê um comentário daquele senhor que invadiu a Câmara de Vereadores aqui em Maringá, ele foi contra naquele momento. Eles achavam que as Forças Armadas iriam fazer algo. Mas fazer algo no quê? No momento em que se está pedindo algo que é contrário à lei. Só fazer um comentário aqui, eu concordo com o que você falou, eu acho que as pessoas precisam ser responsabilizadas pelos atos. Ali aconteceram muitos crimes naquele dia, eu acho que é pacífico isso, todo mundo entende que foi um absurdo, mas é necessário separar o joio do trigo. Com certeza, doutora, né? Isso tem que ficar bem claro mesmo. Bem claro mesmo, assim. O que me preocupa é porque a gente ouve de um lado um discurso que fala, vamos pacificar, vamos fazer para todos, mas em todo momento a gente vê dos nossos governantes mais raiva, um discurso de nós contra eles, mais provocação. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar, porque a gente precisa pacificar o Brasil. A gente tem um presidente constituído, o fato está aí, isso está posto, e a gente tem que entender que se o presidente é um presidente da nação, se o presidente afundar, todo mundo afunda junto com ele. Deixa eu até já passar, a gente pode continuar debatendo, só deixa eu passar para o Celestino, que é o seguinte, foi o dinheiro bloqueado
bloqueado em tese para... Porque assim, não dá para não falar que o que aconteceu lá nessa Praça dos Três Poderes foi uma barbárie. E assim, o prejuízo histórico que isso proporcionou foi um assassinato à memória. A gente tinha uma obra de Cavalcante que não tem preço. Falam em 8 milhões, só que não tem preço, é uma obra única, não tem outra daquela. Teve um relógio do Luís XIV que foi quebrado, não tem outro daquele. Não dá pra pegar 8 milhões e comprar outro. Não dá para pegar 8 milhões e comprar outro. Aquele relógio, para quem tá ouvindo a gente, para ter ideia, a magnitude do que eu tô falando para vocês, tinha 2 relógios daquele, que foram encomendados pelo Luís XIV, que foi rei da França. 2. Um com a metade do tamanho do que tava ali, tá no Louvre. O outro não tem conserto. O prejuízo histórico, ele é muito mais pesado do que o prejuízo financeiro. Cadeira, compra outro. Vidro, troca. Obra de arte, história do Brasil, isso não se troca. Então, assim, só que aqui eu vejo um problema, porque o pessoal bloqueou 6 milhões e meio. Pra ter ideia, nem começa a pagar esse valor, por exemplo, da obra do de Cavalcante, mas... E se não foi esse pessoal, como é que você bloqueia para pagar uma coisa? Não tem que seguir pelo menos o que está calçando isso? O que argumenta que a pessoa... Que argumento é usado para falar, o Celestino lá do Paraná ajudou a financiar isso daqui. O Gilmar, que é lá do Paraná, ajudou a financiar isso daqui. Qual que é a base que o pessoal faz para isso daqui? Não é meio perigoso você já sair bloqueando dinheiro desse jeito? Tanto é perigoso como também prender crianças e mulheres sexagenárias. Então, é uma sucessão de erros que começa com o GSI monitorando todo esse movimento, né, e passando ao largo, né, a defesa que tinha que ser feita, né, durante o domingo. Então, o Flávio Dino, o ministro da Justiça, até agora não foi arrolado em nada. Parece que só tem um culpado, só tem um lado culpado nisso tudo. E as crianças foram lá porque elas foram numa manifestação em frente ao QG. Não saíram daqui de Maringá para fazer festa da Selma no Telegram, que foi... Isso é tudo falácia. Não é falácia. Isso não aconteceu. Nos grupos de WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, não saiu nada de festa da Selma. O que aconteceu foi alguns intervencionistas que desde 2018 já não estavam mais com o governo Bolsonaro, já tinha ligações, e está comprovado isso, ligações com o senador eleito Mourão, tá? Que pediu intervenção militar em 2017. Ele falou, tem publicação isso, e nada foi feito. Ninguém fala nada a respeito. Esse pessoal induziu o pessoal a sair do QG numa manifestação pacífica que eles estavam lá. 4 ônibus de Maringá saiu daqui com crianças, com mulheres, com senhores, sim, né? Mas estavam no QG. Algumas pessoas, esses intervencionistas, que já foram identificados, inclusive tem câmeras dentro desses 3 poderes para identificar quem estragou a obra de Di Cavalcante, esse relógio. Então, assim, até agora não apareceu, né? Inclusive, a Ana Priscila, que apareceu até agora, só o nome dela, por exemplo, é uma das intervencionistas que desde 2017 infla, né, a direita, parte da direita. Então, eu queria saber quando vão penalizar essas pessoas e deixar pessoas inocentes presas, né? Hoje está soltando, se eu não me engano, 120 detentas no regime semiaberto para abrigar 400 mulheres, entre senhoras de 60 anos. Olha só, a gente está tirando pessoas com tornozeleira, com crime comprovado, e colocando pessoas sem crime comprovado. Então, assim, olha o absurdo que está acontecendo aqui no Brasil, né? O Brasil não dá para levar a sério, né? E tem gente colocando que crianças foram fazer lá. É óbvio que crianças foram fazer lá. Estava com os pais na frente do QG. Elas foram em manifestações. Elas não saíram marchando do QG, que dá, acho, aproximadamente 15 quilômetros, para quebrar a obra do Di Cavalcante. Isso é absurdo. Tem imagem de criança sendo revistada por policiais de farda.
Então, assim, é uma série de absurdos que começa a vir à tona. Por exemplo, um policial dentro já do Palácio do Planalto, tirando uma mulher que estava passando mal, dando uma cacetada no joelho dela para ela se dobrar, para ele algemar ela passando mal. Então, assim, é uma série uma sucessão de erros, né? E até agora não se achou os culpados, os verdadeiros culpados.